pessoal, bem-vindos ao canal Drogas e Sociedade. Eu me chamo Gleuda Apolinário, sou socióloga de formação e nós estamos fazendo aqui um bate-papo, uma discussão da política sobre drogas, mas também dentro de várias ações de políticas públicas, direta ou indiretamente relacionada à questão de políticas sobre drogas. E hoje, para conversar aqui conosco, convidei o Alderon, que é de uma instituição chamada Rede Rua, mas ele tem uma série outras de ações e representações na cidade de São Paulo, que trata da questão de população de rua, e eu gostaria que o Alderon se apresentasse aqui para vocês. Tudo bom, Alderon? Bem-vindo! Ô, Gleuda, obrigado. Um prazerzão estar aqui com você, te reencontrar depois de tanto tempo. Né? Verdade. Acho que é muito bom. E, bom, eu tenho atuado em várias frentes aí, porque eu acho que é importante a gente articular todos os grupos, eu acho que é um dos caminhos, né? Então, eu tenho atuado aí no Mundaréu da Luz, também na rede contra o genocídio, e também sou articulador do Núcleo de Defesa de Direitos Humanos da População em Situação de Rua e do núcleo, olha só, do núcleo de população de movimentos sociais e população de rua da OAB, da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Se contasse um pouco quem são essas pessoas, por que eles estão na rua e quais são as estratégias que vocês têm adotado para lidar com essa população em situação de rua? Nós temos aí toda uma realidade que ela tem se transformado. Hoje nós temos, a gente poderia dizer que nós falamos de população, é um grande número, não é? E não é só na cidade de São Paulo, é no Brasil e no mundo, não é? Nós temos em São Paulo 24 mil, quase 25 mil pessoas oficialmente. Eles chegaram a uma contagem de 200 mil pessoas em situação de rua no Brasil. É um número subnotificado, é um número pequeno, porque acredito que é muito maior. Nós temos agora andado um pouquinho pela América Latina. A gente está construindo aí uma rede latino-americana de movimentos e população em situação de rua. Ela é muito semelhante em todos os países da América Latina. Né? Então, tem uma questão estrutural que nós falamos. Né? O que é essa questão estrutural? É um sistema que nós temos que tem concentrado renda na mão de poucos, tem tirado o poder do Estado, há um desemprego muito grande, sem contar que a pesquisa não conta aqueles que desistiram de buscar emprego, que muitas vezes, né, essa situação leva a pessoa a não pagar o aluguel, ele tem que sair, para onde ele vai? Vai para a rua. Né? Além dos conflitos que gera na pessoa, né, da saúde mental, inclusive do álcool, da droga, enfim, tudo isso leva essas consequências. Né? Você pode ter hoje no sistema todo mundo entrar para a escola, todo mundo estudar, mas se você não tem a possibilidade de trabalhar, de ter recursos, de ganhar, de ter um bem-estar, então a questão da formação ela é um item muito importante, né? Mas ele não é, vamos dizer assim, a base estrutural. Né? A base estrutural, pela análise que a gente faz, é distribuição de renda, né? Tem que ter distribuição de renda, e não concentrar tanta renda, porque quanto mais nós tivermos essa concentração de renda, mais gente na rua vai ter. Na questão, por exemplo, você fala da questão urbana. Você sabe que hoje nós somos mais de 80% da população brasileira estão na cidade. Então, você percebe que é um sistema realmente que vai incentivando essa produção de população em situação de rua. Então, isso é muito grave. Então, a gente tem que começar a pensar como é que a gente muda esse sistema. Só que a gente não pode deixar as pessoas morrerem de fome. As moradias alternativas também, né? Então, que isso já se fala muito, essa questão desse modelo de grandes complexos para atendimento a essa população também não é o caminho ideal, né? Mas o conceito de moradia também é uma coisa que a população de rua começa a discutir também a necessidade de se ter alternativas de moradias que eles possam ter essa condição de pertencer a um ambiente, pertencer a um espaço. Isso também você percebe essa mudança do comportamento deles de querer ter, além da questão do emprego, da condição de renda, você tem toda a razão, né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Nessa questão de renda, né? O quanto também a moradia interfere também a permanência deles na rua, né? Nós temos avançado bastante nessa discussão, né? E é muito claro para todos nós, até a partir dessa experiência de ouvir as pessoas em situação de rua, né? Do chave a chave, a gente consegue a dignidade com chave,
E uma coisa que tem saído muito é o seguinte: a casa é a porta de entrada dos outros direitos, né? Isso é uma fala constante das pessoas, né? Então, você tendo um local, né? E aqui a gente tem que entender muito bem que casa, moradia, não é esse casarão, não é esse apartamentão, não é a propriedade, não é? As pessoas querem um espaço para ter a sua individualidade, sua autonomia, sua dignidade, poder construir sua vida, né? Com todos os limites que a sociedade tem dado. E é possível, é possível, é possível o Estado financiar isso? É possível. O que nós temos discutido também, Gleuda, e eu vou voltar um pouquinho atrás, que a primeira coisa é que a cidade ela tem que ser uma cidade acolhedora, tem que ser uma cidade que possibilite que as pessoas, independente da situação dela, ela seja acolhida. Então, eu estou falando que na pandemia, um dos desafios foi seguir a orientação da OMS de lavar as mãos. Né? Lavar as mãos aonde? Não tem, na cidade, espaços. E você sabe que o grande desafio agora, às vezes a gente fala, as pessoas não acreditam, é falta de água para beber. As pessoas em situação de rua estão com sede. Né? Estão com sede por quê? Aumentou muito o número, né? Os bares que normalmente fornecem essas águas, né, não conseguem mais fazer esse serviço. Né? Muita gente. Então, eles já começaram a não tem água, só se comprar uma coisa. Isso é comum, isso sempre teve, mas agora está acirrado porque a quantidade é grande. Então, a cidade não tem esse serviço que possibilita a dignidade. Ponto. Nós temos também que pensar que nós temos uma população muito grande. Nós estamos aqui falando de 24 mil oficialmente. Né? Os abrigos hoje atendem 13 mil pessoas. Os abrigos não são ideais, um espaço ideal para pessoas, para ser humano morar. Né? Ser humano livre, ser humano que não está condenado, não cometeu nenhum crime. Quer dizer, o ser humano que tem autonomia, o ser humano que está buscando a sua dignidade, está buscando reconstruir a sua vida, os abrigos não são para essas pessoas. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Então, além de não ter um número adequado, a qualidade é muito ruim. Os espaços são muito ruins. Você sabe que na cidade de São Paulo não tem um espaço projetado, planejado para ser um espaço de acolhida para essas pessoas que perderam o emprego, que por várias razões foram parar na rua. Né? E eles são, na sua origem, emergenciais. E eles são permanentes. Né? Eles estão quase permanentes. Tem uma lei aí que talvez você até saiba, eu não sei, nunca entendi de onde tiraram isso, que a pessoa só pode ficar 6 meses num abrigo. Né? Então ela tem que ficar rodando. Né? Bom, mas enfim, isso é uma discussão à parte. Né? Eu acho que a qualidade, a quantidade e a estrutura precisa ser repensada urgentemente. Não funciona. É tanto que agora está sobrando vaga, sabia? Está sobrando vaga nos albergues. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem ir, que é necessário ter serviço de baixa exigência. Serviços que possam acolher mais gente, sabe? Sem muita regra, sem muita estrutura ali. Tem uma regra na prefeitura que diz o seguinte, na assistência social, se você desligar, você do serviço tem que indicar outro serviço para ele ir. Isso não acontece, né? A pessoa é indicada à rua para ele ir. Isso é um fato. Né? A gente já conversou isso no comitê, na assistência social. Um outro problema que é gravíssimo, é uma questão que o Ministério Público tem que agir, que é a lista de restrição. Você sabe que se você aprontar um serviço, uma coisa, um conflitinho, uma coisa pequena ou uma grande, seja, você entra numa lista que você não é atendido em nenhum serviço da assistência social. Isso é ilegal, isso não é assim. Né? Então, a gente já recebeu essas denúncias, já estamos discutindo, esse tema está pautado no comitê. Aí tem também, Gleuda, antes de chegar na moradia, porque a gente já falou da moradia, mas eu queria aprofundar esse caminho todo. Né? O grande problema do serviço é isso, o sistema de acolhida é muito ruim, há muita violência, os funcionários, a equipe de trabalho, com toda a boa vontade, com todo o desafio, não tem uma possibilidade de se preparar. Então, todo um sistema que é muito precarizado. E
tem a questão da inadequação do prédio, das coisas. Às vezes tem alguns abrigos que não tem guarda-volumes. Olha só, não tem um lugar para as pessoas guardarem as suas coisas, né? Então, agora nessa pandemia, isso ficou escancarado, porque as pessoas tiveram que ficar 24 horas no serviço. E a porta de saída, que é mais importante, que é você qualificar ali a quem pode, porque nem todos que estão na rua querem sair e podem sair. Então, sim, aqueles que podem e querem sair, tem que ter dado uma oportunidade para eles, né? Que sim, seja. E aí a gente vem com as possibilidades. Por exemplo, as repúblicas, eu acho que é um caminho muito bom, porque é um local que moram 10, 15 pessoas, já individualiza bastante, já possibilita um acompanhamento, a pessoa se fortalecer, formação. Está aí. Aí é o momento de você investir nessa área, possibilitar isso. Possibilitar que as pessoas tenham esses prédios abandonados, que sejam reformados, que o prédio seja estatal, mas seja um serviço social de moradia. A gente vai ter que trabalhar isso, não adianta. Isso vai ter que vir. Porque com o empobrecimento de grande maioria da população, nós vamos ter que ter vários serviços, né? Vários pequenos serviços. Que sejam complementares, né? Isso, porque tem gente, na população em situação de rua, nós temos vários perfis, várias pessoas, vários sonhos, várias possibilidades. A gente tem que dar conta disso. Sim. Não adianta querer colocar todo mundo num centro de acolhida, e isso não funciona. E agora nós temos a questão de gênero, temos a questão da família. É isso que eu ia te perguntar agora, viu, Oderon? Essa mudança também do perfil, até por conta da pandemia, né? Muito se fala da questão de ter ido para as ruas, famílias terem ido para as ruas, pessoas que perderam seus empregos também, né? Então, a questão do próprio imigrante, né? Então, tem muito casos também de refugiados ou migrantes indo para a rua, mas vocês sentiram isso também, né? Essa mudança, além do perfil que já se tinha, esse complemento com o perfil diferenciado, né? Sim, e você falou bem falado mesmo, porque tem chegado muitas famílias na rua, né? E vou falar uma coisa para você me deixa, que é o seguinte: o Estado é burro. Porque o Estado espera a pessoa cair em situação de rua para depois ir lá. Então, nós temos que começar a pensar serviços preventivos, serviços que não deixem a pessoa ir para a situação de rua. As pesquisas têm mostrado que depois de um ano, a pessoa em situação de rua, muito mais difícil, né? Porque, olha só, a rua, ela é dura, ela estraga a pessoa, ela machuca muito, é muita ferida. E cuidar dessas feridas depois, às vezes não consegue, né? A pessoa de aluguel, né? Hoje nós estamos com várias pessoas que não estão conseguindo pagar o aluguel, né? Por que não criar uma faixa, uma possibilidade de uma renda para essas famílias poderem se manter nesse aluguel, ou criar moradias alternativas para essas pessoas morarem. Moradias provisórias, né? Poderia acontecer. Provisórias, né? Não tira a autonomia da pessoa, que o Estado não tutele essa pessoa. Porque depois, minha filha, aí não tem mais jeito. Né? Mas, Oderon, essa é uma pergunta que eu ia te fazer também. Essa questão da pandemia, além de ela trazer, né, colocar à tona várias, vamos dizer, várias fragilidades, né, com essa população, principalmente, né, eu acompanhei bastante a história do que aconteceu mais em São Paulo, né, com essa fragilidade, mas você acha que essa questão da pandemia trouxe algum legado que vai nos colocar como experiência que possa ser aplicadas depois? E se você acha também que a pandemia acabou mostrando algumas alternativas que até então não se pensava e que a gente pode colocar isso como política pública para essa população de rua? Eu acho que teve algumas, vamos dizer assim, pelo susto, tiveram algumas alterações que aconteceu. Você está falando da questão da água, eu acompanhei bem essa questão da implantação que tiveram que fazer dos bebedouros na rua, né? Que não tinha bebedouro na rua, né? Outra foi os espaços onde colocaram as pessoas para tomarem banho, porque também não tinha espaços, né, que as pessoas poderiam tomar banho. Você acha a própria política que você acabou de contar aí dos consultórios de rua, da saúde com assistência social, você também sente que isso conseguiu facilitar essa aproximação das políticas intersetoriais? A pandemia está matando gente, né? Sabe? Todo dia. De vez em quando
nós temos notícia de um vizinho, de um amigo, porque ela não tem a vacina. Enquanto não tiver a vacina, a pandemia é uma realidade que nós temos que cuidar. Quem tem casa, fica em casa. Quem tem possibilidade de se proteger, se proteja. Né? Eu queria chamar a atenção para esse cuidado. A outra, aí, engatando nessa pergunta que você fala, como a pandemia não acabou, é muito cedo ainda para uma avaliação. Tá? É muito cedo. Eu vou fazer uma avaliação aqui, mas é uma avaliação ainda precária, é uma avaliação ainda que vai precisar... E quem está vivendo dentro do próprio momento, né? Nós temos que ter mais elementos. Nós temos, por exemplo, a questão dos banheiros. Né? Eu acho que as do banheiro foi ótima. A avaliação feita pela Secretaria do Turismo, olha só, é engraçado, né? Quem fez a política que foi a melhor política avaliada foi a Secretaria do Turismo, foi a SMADES e nem os Direitos Humanos. Apesar que o Direitos Humanos fez uma política muito boa, né? Que ainda não foi avaliada. Né? Tá. Mas a do turismo foi avaliada. Foi feita uma pesquisa e todo mundo aprovou, né? Desde a segurança, que não era GCM, né? A questão do tratamento, do serviço, muito, muito bem avaliada. Né? Agora, eu acho que tá certo, nós temos um acordo, inclusive, com a Secretaria do Turismo, que só vai tirar quando tiver o fixo. Né? Enquanto não tiver o fixo, aquelas estações vão ser permanentes ali. Né? A questão dos bebedouros, muito boa, deu muito certo, foi muito avaliado. A questão da alimentação, por exemplo, o Bom Prato, funcionou maravilhosamente bem. As 3 refeições que foram colocadas, que antes era só almoço, aí o governador, depois de uma discussão, de uma reflexão com os parlamentares, chegou a essa conclusão, com um pedido da sociedade, para aumentar as 3 refeições. Maravilha! Aí veio a isenção para a população em situação de rua. Também deu super certo, porque tem muita gente, esses 13 mil que ficaram em situação de calçada, que a gente fala, para diferenciar daqueles que estão nos abrigos, eles tiveram a isenção. No caso de São Paulo, foram 8 mil tiveram a possibilidade de comer de graça no Bom Prato. Funcionou bem. É uma política que deveria ficar. Aliás, deveria ser ampliada, porque a fome está voltando. Todo mundo sabe disso. Né? A Secretaria de Direitos Humanos fez um projeto que eu acho que poderia ser ampliado, inclusive, não retirado, porque é o seguinte, se contrata restaurantes, né, porque muitos restaurantes ficaram fechados, achei ótima a ideia, porque ajudou as 2 pontas, né, e os restaurantes entregam alimentação, faz uma parceria com as organizações e entregam alimentação. Tem uma experiência, acho que é no Ipiranga, que eles entregavam os tickets, e as pessoas iam no restaurante comer. Também poderia ser uma política que funcionaria muito bem. Né? Eu acho que tem aí uma possibilidade de algumas estruturas ficarem. Né? Outras, infelizmente, não. Né? Porque a gente teve muito... E aí eu vou dizer para você que um diferencial, e que espero que fique, é a sensibilidade, a solidariedade da sociedade civil, que foi excepcional. Né? Se não fosse a sociedade civil, né, organizada, desorganizada, as famílias, as pessoas individuais se sensibilizaram com a fome, com o frio. Né? Se não fosse isso, nós teríamos muitas mortes na cidade de São Paulo. Então, a sociedade foi sensível. É isso que eu ia falar, isso realmente surpreendeu, né? Essa questão da mobilização social com relação à população de rua. Eu acompanhei bastante casos, né, de organizações, inclusive iniciativas pessoais, né, de familiares, pessoas que queriam ajudar e foram, né, atrás dessa população para dar esse auxílio. Eu espero também que continue, viu, Aldeano, porque mostrou uma sensibilidade de uma sociedade que a gente não imaginava, né, que teria, né, com essa força que veio também, né? Também que a gente sempre falou muito, né, que as políticas da assistência social com as políticas de saúde. Você acha também que isso teve essa alteração e você acha que isso permanece como uma estratégia para essa população? Sinceramente, acho que tudo vai voltar ao que era antes, sabe? Porque o poder público não aprende. Não funciona. As pessoas até querem. E acho que foi muito bom, acho que você colocou muito bem, que essa parceria de assistência social e saúde foi essencial. O que eu tenho pensado, que eu acho que a gente tem que pensar uma política
Hoje a gente está defendendo, não, fica na Secretaria de Assistência Social a execução, fica na Secretaria de Direitos Humanos a coordenação, fica não sei aonde outra coisa. A gente está dividindo. Fragmentando, né? Daqui a pouco nós vamos defender que tenhamos uma Secretaria da População em Situação de Rua, porque você tem que juntar, né, as políticas públicas. Né? A população de rua não é só assistência social, não é só abrigo. Não é todo um outro conjunto, é direitos humanos, né? É saúde, é trabalho. Então, nós vamos ter que pensar... É moradia, né? Como você estava dizendo. Por exemplo, a habitação. Mas nós defendemos também que haja cotas, né? Nos prédios, para você também misturar um pouco e com a possibilidade do poder público ter a posse, o poder do prédio, né, do apartamento, não precisa ser da pessoa, mas ele seja um serviço de habitação para aquela pessoa enquanto ela vive, e até com a possibilidade dos herdeiros ficarem. Entendeu? Acho que a gente pode pensar um serviço uma coisa assim, mais alternativa. Né? É um caminho possível ou é um caminho de sonhos? É um caminho de sonhos. Né? Não é. Quem tem o pé no chão sabe que a coisa é muito mais embaixo. Né? A gente sabe que a questão da população de rua, como eu comecei essa conversa, nós vamos terminar. Nós temos que trabalhar o sistema político, o sistema econômico do Brasil. Não adianta pensar que nós vamos resolver a população em situação de rua com moradia, né, com cobertor, né, com carinho, com abrigo bem qualificado. Isso é muito importante, volto a dizer. Mas nós temos que fazer uma luta maior. Nós temos que, por exemplo, apoiar todas as iniciativas do imposto sobre as altas rendas, né? Não adianta. Se não tiver a taxação desses impostos, dessas pessoas que ganham muito, que têm muita terra, né? Se você veja, quanto paga um latifúndio hoje de imposto? É uma ninharia. Então, se não houver essas mudanças estruturais, possibilitar, inclusive, que o Estado tenha poder de fazer uma distribuição de renda maior, né? Não vai conseguir. Né? Acho que a gente tem que abrir a nossa cabeça e não ficar culpabilizando as pessoas que estão em situação de rua. Né? Eu acho que é muito mais além. Né? A coisa é uma situação, inclusive, global. Né? Nós vamos ter que pensar isso. E mais ainda, né? As pessoas têm que entender que, por exemplo, o fogo do Pantanal, ele também vai levar pessoas em situação de rua, ele vai atingir a gente, não vai ter jeito, entendeu? A gente tem que imaginar que o meio ambiente também é importante, então é uma luta integrada, e a gente tem que integrar também os movimentos, né? Acho que o movimento da cidade, do campo, os movimentos de população em situação de rua, o movimento de moradia, o movimento sindical, a gente tem que integrar mais, né? A gente não pode também fazer essa luta nos seus bloquinhos. E eu acho que é importante as pessoas ouvirem isso, né? Porque é uma visão de quem atua, né? E faz toda uma militância em defesa dessa população, e é importante saber que não é uma questão fácil, né? E é muito, além da complexidade, tem toda uma questão de fenômenos, vamos dizer, eu diria mais sociológica, antropológica e econômico por trás, né? Acho que você colocou bem essa questão, que é importante que as pessoas entendam que aquela população que está na rua não está lá só por uma questão, é porque ele quer estar lá, ele vive lá porque ele gosta. Não. A rua não é o melhor lugar para ele ficar, né? Mas é a alternativa única que muita gente encontrou, né? E você colocou isso bem... Você falou uma coisa que me lembrou uma última frase aí, que só vou falar essa última frase. Pode falar. Mas aí eu sempre falo mais, tá? Eu falo a última e ainda vem mais. É uma frase que a gente aprendeu muito com os companheiros latino-americanos, eles repetem muito. A rua não é um lugar para morar, muito menos para morrer. Né? E aí vem esse grande desafio, que eu acho que o maior desafio de todos é a gente mudar a nossa cabeça e olhar que a gente está trabalhando com gente, não é com objeto. Acho que isso já muda muita coisa, né? De respeitar os processos, né? De saber que cada um tem também a liberdade de fazer sua trajetória. Muito bom, muito bom. Obrigada, viu, Deron? Obrigada mesmo pela nossa conversa. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui e refletir, porque a gente também vai refletindo, né? A gente vai também pensando junto aí.
Até mais. A gente se vê aí, tá bom? Beijo, Obrigado, gente. obrigada. Um abraço para vocês aí. Tchau, tchau.